Flamengo tem proposta recusada. Renovação de Gabigol. Flamengo aguarda julgamento antidopagem. Ferdi faz comunicado de última hora. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa tarde, noite de sábado, antes do jogo do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês é muito importante. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Não nos segue? Passe a nos seguir. Tudo isso para vocês é de graça. E vocês ajudam no crescimento do canal e continuam sendo informados sobre o que acontece nos bastidores do nosso time de coração. Então, vamos para as notícias, que daqui a pouco tem Mengão, então vamos ser bem rápidos aqui, ó. Vamos começar falando aqui sobre proposta por meia armador recusada pelo Flamengo. É isso aí, o site Mercado do Futebol que trouxe essa informação. Nesse sábado, hoje, dia 9, o jornal Record de Portugal revelou que o Flamengo fez uma proposta por André Franco, meia do FC Porto, que foi recusada. O Flamengo aí ofereceu 4 milhões de euros por 80% do meia armador português, mas os Dragões optaram por não aceitar. De acordo com a fonte, o motivo da recusa foi a fase da temporada na qual o mercado europeu está fechado, ou seja, o Porto não poderia repor a saída do jogador. Na atual temporada, o atleta de 25 anos disputou 23 partidas, distribuídos aí por 953 minutos, tendo marcado um gol e dado 3 assistências. Ah, PQD, como assim? Por causa do fechamento da janela. O Flamengo fez essa proposta do fechamento da janela? Não. Lembrando que a janela de transferência fechou na meia-noite de quinta-feira. Então o Flamengo havia feito essa proposta antes. Fez essa proposta antes e o clube aí viu que com o fechamento da janela europeia não teria condições de repor esse jogador, né? Agora vamos entrar aqui no assunto Gabigol. Para começar, vocês acham que o Flamengo deve renovar com o Gabigol ou não deve renovar com o Gabigol? Comentem aí, o comentário de vocês é muito importante para saber o que os torcedores pensam. Sabemos que tem uma grande divisão aí entre as torcidas, uns torcem por Gabigol, outros torcem contra, um torce por Pedro, outro torce contra, e é tudo clube de regatas do Flamengo. Então, vamos lá, ó. A renovação do atacante está condicionada a outra questão. O julgamento no dia 18 de março, segunda-feira, no Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo aguarda o julgamento do jogador por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Gabigol está sendo julgado por fraude, tentativa de fraude. O que acontece? Os fiscais foram lá recolher a urina de Gabigol para poder fazer o exame antidoping e ele protelou, né? Chegou, era para ter feito antes do treino, aí ele treinou primeiro, aí era para guardar 2 horas depois do treino, aí ele foi almoçar, mas o exame, a urina foi colhida na presença de um inspetor do Departamento Antidopagem. Então, assim, ele não foi condenado, ele não se drogou, ele não se dopou, é por tentativa de fraude, que ele demorou lá a coletar a urina. Perfeito? Então, assim, ele não foi julgado, ele não foi condenado, ele vai ser julgado ainda, né? Vale lembrar que Gabigol é acusado de tentativa de fraude no exame antidoping no Ninho do Urubu. Em suma, o caso será julgado daqui a 9 dias e a suspensão pode ser de até 4 anos se houver condenação. Eu creio que não vai ter condenação nenhuma. Ele não cometeu um ato assim gravíssimo, né? Ele apenas lá embromou, estava de mau humor naquele dia e foi isso que aconteceu, né? Então, mudando aqui de assunto, poucas horas antes do jogo aí entre Flamengo e Fluminense e no jogo amanhã entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama, a Ferdi notifica o clube sobre nova recomendação para conter reclamação generalizada no Carioca. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferdi, emitiu um comunicado neste sábado em relação à arbitragem para os duelos Flamengo e Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu.
Por meio das redes sociais, a FERJ informou que tomou uma atitude para impedir os famosos bolinhos em torno dos árbitros das partidas. Em suma, a entidade deixa claro no comunicado que apenas os capitães de cada time estarão aptos a falarem com árbitros. Desse modo, os jogadores receberão cartão amarelo caso a regra seja ignorada. Então, espero que eles tenham entendido bem isso aí, né? Vai ver o cara levou um cartão amarelo por causa de uma falta, vai lá reclamar com o árbitro, que está aqui. Foi emitido o comunicado. Aí tomou outro cartão amarelo e é expulso. Acho que ninguém vai ser infantil a esse ponto, né? Eu vou trazer aqui a nota da FERJ para vocês. Abre aspas. O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, após debate com os representantes dos clubes presentes na reunião para analisar a indicação dos árbitros para a semifinal do Campeonato Carioca na quinta-feira, dia 7, enviou ofício no mesmo dia ao Vasco, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco, semifinalistas da Taça Rio, e também para informar e alertar que, para evitar o famoso bolinho ao redor do árbitro, aquele atleta que se dirigir de forma ostensiva, contundente e intimidatória será advertido com cartão amarelo. Permanece a função exclusiva do capitão, a interlocução com a arbitragem. Os capitães serão avisados pelo juiz antes da partida sobre a diretriz. Está escrito e seja respeitado que os jogadores obedeçam à risca para não termos problema, terem desfalque nesse jogo ou então para o próximo jogo, né? Então vamos lá. 5-1. Lembrei agora de Jorge Jesus naquele jogo contra o Grêmio de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho fazendo biquinho na beira do campo, né? Parecia uma croaca de galinha, um sobre da galinha, né? Felipe Luiz estreia e Flamengo goleia por 5-1 a Cabo Friense pela Copa Rio Sub-17. Flamengo Sub-17 começou com o pé direito a disputa da Copa Rio neste sábado. O ex-lateral esquerdo, Felipe Luiz, comandou o primeiro jogo oficial como treinador e o Mengão venceu por 5-1 a Cabo Friense. Atual campeão do torneio na categoria, o Flamengo enfrentou a Cabo Friense no Centro de Educação Física Almirante Alberto Nunes, o Cefam, que fica logo ali na Avenida Brasil, que pertence aí à Marinha, né? Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro Ferreira, Cauã, Emanuel, Camargo e Christian, com Enzo Gabriel descontando para Cabo Friense. É isso aí. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o jogo Flamengo e Fluminense, né? Que rola a bola às 21 horas no Maracanã. Primeiro jogo das semifinais. Flamengo jogando por empate, né, por 2 resultados iguais, assim igual o Nova Iguaçu, que terminou em segundo lugar. Vamos lá. Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje às 21 horas no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O horário inusitado da partida se deu por conta de uma solicitação dos times à FERJ, justificada aí pelo forte calor que faz no Rio de Janeiro nessa época do ano. Gente, os times pediram à FERJ para que o jogo fosse às 17 horas. A FERJ jogou o jogo lá para 21 horas, não pensando nos torcedores. Hoje é sábado, cara. Tá de brincadeira, né? Pô, poderia muito bem ter sido às 17 horas, ia beneficiar os times, ia beneficiar principalmente os torcedores que estarão presentes no estádio, né? Vamos lá, o Flamengo está invicto no campeonato e só levou um gol até agora. A grande campanha deixou o rubro-negro na primeira colocação da Taça Guanabara e com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais para chegar às finais do campeonato nas 2 últimas edições. O Flamengo foi vice-campeão, perdendo ambas as decisões para o próprio Fluminense. O Fluminense foi campeão em 2022, 2023. O Flamengo foi campeão em 2021 e 2022. Lembrando que o Flamengo também foi campeão em 2020. É isso aí. Então, seguindo aqui, né? O técnico Tite terá o retorno de 3 titulares para esse jogo. Fabrício Bruno, recuperado de uma fissura no nariz, e volta ao time titular, assim como Cebolinha, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que foram poupados no último jogo. Léo Ortiz, que acabou de chegar, foi relacionado e começa no banco de reservas, né? Gerson, Wesley e Gabigol seguem aí no departamento médico, estão fora do jogo. Gerson, inclusive, deve permanecer cerca de 3 meses longe dos gramados após a cirurgia para tratar uma hidronefrose, nome complicadíssimo. Que você se recupere o mais rápido possível, né?
Do lado das Laranjeiras, Diniz terá problemas para montar o time. Samuel Xavier e Douglas Costa têm problemas musculares e estão fora da partida. André foi expulso no último jogo, na derrota para o Botafogo e cumpre suspensão. Já o zagueiro Marlon sentiu dores no joelho e também não joga a semifinal. Cara, quando eu lembro do jogo do Botafogo, que o Botafogo ganhou de 4-2, aquele lance do jogador do Botafogo que caiu fora do campo, aí o jogador do Botafogo colocou ele dentro de campo, os jogadores do Fluminense jogaram para fora, o cara parecia um saco de batata. Pô, gerou aí um bom meme. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro no ataque. O técnico Tite. Provável escalação do tricolor das Laranjeiras é a seguinte: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Renato Augusto, Ganso, Keno, John Arias e Cano. O árbitro da partida é o Yuri Elino de la Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno. No comando do VAR está Rodrigo Carvalhais. Fluminense vai tentar diminuir a distância para o Flamengo no ranking de maiores campeões do Campeonato Carioca. Flamengo tem 37 títulos, é o maior campeão do Campeonato Carioca, e o Fluminense vem em seguida com 32. Se o Fluminense conseguir ganhar, vai diminuir aí para 4 títulos. Beleza, galera? Então, mais tarde, Flamengo e Fluminense, às 21 horas, estarei acompanhando, deixando vocês informados sobre tudo que estiver acontecendo no estádio. Valeu? Não vou estar lá, mas tem a minha assistente que estará lá me mandando informações, eu estarei abastecendo vocês. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!